todo o aplauso. Eu fui para o Hashem. Alguns irmãos não entendem, eu preciso explicar. Baruch Hashem é como se eu estivesse de manhã encontrando o pastor Edivaldo e falasse assim: bom dia. Terminou aí? Terminou? Baruch Hashem é quando o povo de Deus se levanta, ou ao meio-dia, ou à tarde, ele te encontra na rua, pega na tua mão, ou faz assim e fala: Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Ele está abençoando a tua vida, judeu, com as 10 bênçãos, as 10 emanações, os 10 ditos que Deus, que Hashem, fez para o homem. Então, ou seja, ele está dizendo assim: ó, Deus abençoa o teu dia agora, a tua casa, a tua família, o teu comércio, o teu negócio, o teu filho, a tua vida. Continue abençoando, 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 e não pare de abençoar. Que chegue paz, chegue alegria, que seja misericórdia, que a face de Deus chegue diante de ti. Porém, o filho era diferente. O filho chegava assim e falava: Shalom Adonai. Impactava. A paz do meu Deus, do meu mestre, esteja com você. Aonde o filho do Eterno chegava, ele foi chamado príncipe da paz, não em vão. O impacto, a presença dele, a pessoa poderia estar com o maior problema do mundo, do universo, do cosmos. Quando o Filho do Deus vivo abria a boca, e nós falamos aqui, a paz do Senhor, muda pouca coisa. Ou poderia falar ele, Shalom Yahshua Adonai, que a minha paz, que meu Pai me entregou, eu também transmito para vocês. Então é muita bênção. Quando Deus quer falar com o teu povo, Ele abençoa de uma forma ou de outra. Então nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos, junto com o pastor Edivaldo, que é meu mestre. Por que meu mestre? Porque quando eu não sabia nada, eu vim do colégio romano, 8 anos de um seminário para ser padre, que eu aceitei a Jesus. Um dos primeiros obreiros que me ensinou foi o pastor Edivaldo, porque ele era o tesoureiro. Um dia eu entrei dentro da sala, eu estava com tanta prova, mas eu não sabia o que era prova, que eu falei: pastor, será que Deus não vai poder abrir uma porta para mim? Não, diácono, né? Edivaldo era diácono. Eu falei: pastor, por que ele fechou todas as portas? Quando eu cheguei aqui, ele falou que me ama, que gosta de mim e quer me salvar. Agora não tem mais porta aberta, desempregado, eu moro com meu pai, minhas filhas estão assim, está assim. Ele falou assim: se Deus quisesse, Ele te abriria 1000 portas agora. É que Ele não quer que abra a porta agora. Então você fica calmo, fica tranquilo. Aí eu comecei, foi ficando tranquilo. Um dia a prova mudou, melhorou um pouco para mim. Aí o pastor foi para o aperto. Ele foi morar lá na casa da onde era o grande templo. Eu falei: mas ele me abençoou, me ensinou tanta coisa, agora a prova foi para ele. E um dia ele até falou assim: Adriano, eu estou até com dor de cabeça. Não foi, pastor? De tanta prova. Aí Deus me ensinou que o universo é um pêndulo. Como, pastor? Quem já leu o livro de Eclesiastes? Levanta a mão para eu saber. Há tempo de nascer, é um pêndulo. Tempo de morrer, outro pêndulo. Tempo de abraçar, pêndulo. Tempo de afastar-se de abraçar, pêndulo. Tempo de amar, pêndulo. Tempo de aborrecer, pêndulo. Mas como evitar esse pêndulo? O Tanar, a Bíblia. Quem se lembra de José? 7 espigas gordas, 7 espigas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. O que José falou para o faraó? Quando tiver abundância,
Não dá para todo mundo, não. Porque geralmente quem está na bênção, imagina Neymar, ele vai gastando, gasta tudo que tem. Não pensa num dia que ele pode perder tudo. O que a Bíblia faz? O que José fez? Ajunta. Quando o pêndulo do universo mudar, você está programado e você vai ter Faraó. Aqui embaixo é assim. Agora lá em cima muda tudo. Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Vou tentar explicar nessa igreja. Existem 10 emanações para chegar em Deus. Deus está em Keter, nós estamos em Camã, o mundo da terra que Ele criou. Quando eu quero chegar até a Deus, eu me conecto através da sua bendita palavra. Por isso que alguns recebem milagres rapidamente, outros demoram pouco, outros não recebem, porque tudo está no controle de Deus. A sua vida, tudo que aconteceu até hoje, tudo que houve agora, está tudo no controle de Deus. Mas o tempo lá em cima, você já ouviu falar de um irmão que se foi arrebatado e ele fala assim: não, eu não sei quanto tempo eu passei lá em cima, mas eu vi isso. Aí quando ele chega na terra, alguém fala assim: você ficou 5 horas arrebatado. Imagina Paulo, que se em espírito não sei, se no corpo não sei, eu cheguei no terceiro, ele ficou arrebatado, ele perdeu a noção do tempo. Por quê? Porque a Bíblia também diz, Isaías diz que o nome dele é admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha o que é o tempo lá em cima. Alguém já ouviu falar de download? Quem já ouviu, levante a mão. Download. Um filme de 2, 3 horas, você dá um download, ele baixa em 2 horas. Quanto mais você vai subindo lá em cima, mais o tempo passa rápido. E quando chega num ponto da eternidade, aonde se junta a eternidade passada, presente e futura num ponto só. Por isso a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não está dentro do tempo que Ele criou para nós. Por quê? Porque Ele é o Pai da eternidade. O Criador não poderia se colocar dentro do tempo que Ele criou para nós. Então Ele está acima. Então Ele pode mover o tempo ao nosso favor, segundo a nossa atitude. Pastor, por exemplo, eu estou numa prova, mas eu não faço nada, eu só choro. Não tenho ano para nada. O universo vai parar na sua prova. Agora, se você falar: não, Deus mandou ser forte, ser corajoso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não para, não desiste, não deixa a cruz, não para de maneira nenhuma. Deus vê tudo isso e Deus faz o universo prender de novo. Aí você sai da prova e vai para a bênção assim. Glória a Deus. Aleluia. Tudo depende de nós e de Deus. Curva sua cabeça, uma breve oração. Deus, te louvo e te exalto pela vida dessa igreja, dos seus filhos, do pastor Edivaldo. Ajuda teu filho, tua casa, ajuda os teus filhos aqui. Agradeço eu, Rei vivo e existente, que devolve minha alma corporalmente. Grande é minha confiança em ti. Meus irmãos, hoje é o dia que o Senhor escolheu para você ouvir uma mensagem que eu acredito que você nunca ouviu. Primeiro, porque Deus sempre faz coisas diferentes. Segundo, a palavra é viva e eficaz. Quem é viva não para. Terceiro, Ele é Deus de surpresa. E se tivesse que colocar o tema na mensagem hoje, o tema é esse: redenção. A palavra mais importante da Bíblia. Você vai entender por quê. Pega a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1, versículo de número 7. Durante a mensagem, eu vou tentar algumas vezes
adiantar um pouquinho para ver se eu consigo pregar no tempo. Se não der, o Senhor nos dá uma outra oportunidade. Quem encontrou Efésios, diga: eu encontrei. O que está escrito aí em Efésios 1:7? Quem encontrou, aponte aqui. Efésios, fica com a Bíblia na sua mão, que você vai ler bastante Bíblia hoje. Quem encontrou Efésios, está escrito assim: em quem temos a redenção, por seu sangue, e perdão dos pecados, conforme a riqueza da sua graça. Eu vou repetir: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, pelo perdão dos pecados, conforme a riqueza de sua graça. Agora eu vou ler a Tanakh, o que está no original. Essa Bíblia veio de Israel, não é que é diferente da tua, ela está mais próxima do original. Está escrito assim, Efésios 1:7: em quem temos a redenção por seu sangue, pelo perdão dos pecados, conforme a riqueza da sua graça. Aqui bateu o tempo, o texto está corretíssimo, não precisou de mudança nessa parte. Então, se redenção é a palavra mais importante da Bíblia, existem outras palavras importantes. Hoje, se der tempo, nós vamos falar sobre as 5 palavras mais importantes da Bíblia. Aí você pensa assim: meu Deus, a Bíblia tem 31.172 versículos, e existem 5 palavras mais importantes na Bíblia? Sim. Se você encontrar o livro de Hebreus, capítulo de número 9, Hebreus capítulo 9, e o versículo de número 27, Hebreus 9, versículo 27, está escrito assim na palavra do Senhor nosso Deus. Hebreus 9, 27 e 28. Olha que coisa linda, fantástica, maravilhosa. Então, tal como está estabelecido aos homens morrerem uma só vez, e depois da morte vem o juízo, da mesma maneira também o Cristo, havendo sido oferecido uma só vez, apresentou em sua pessoa o sacrifício pelo pecado de muitos, mas aparecerá por segunda vez, sem relação com o pecado, para a salvação daqueles que nele esperam. Aqui existem 5 palavras importantes que você tem que dar atenção. O seu coração tem que estar voltado para Deus hoje, para que a Hashem alinhe a sua vida através da sua bendita e poderosa e santa, inefável, inerrante palavra. Mas são palavras fortes, mas são palavras que trazem vida, palavras que mudam situações, palavras que trazem nossa consciência, quem somos, porque estamos aqui e porque vivemos. Aqui no texto de Hebreus, a primeira palavra é pecado, a segunda palavra é morte, a terceira palavra é juízo, a quarta palavra, levante a mão para ouvir o que eu vou dizer agora, levante, salvação, e a quinta palavra é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. 5 palavras. E a redenção, pastor, o que tem a ver? A redenção, o processo da redenção. A redenção tem 4 aspectos. 4 da provisão de Cristo para a nossa salvação. O que? Deus em Cristo nos redimiu usando 4 pilares. 4 da provisão nesse processo de salvação, quando a gente olha para Hebreus. Então, qual é o primeiro aspecto que está em Hebreus, mas é revelado pela Bíblia? Primeira provisão é a substituição. O que é, irmão Adriano? Substituição é quando Deus em Cristo pegou o problema do pecador, a culpa do pecador, e substituiu e trocou
que era de mal neste mundo, meu, teu, de todos os seres viventes, Deus olhou em Cristo e falou: eu vou fazer uma coisa, eu vou mudar o sistema. O pecador tem uma culpa, mas eu vou substituir ele pelo meu Filho Jesus Cristo. Por isso Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo com um renovo perante ele. Não tinha parecer e nem formosura, mas nós, olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor agradou moê-lo. Por quê? Porque por sacrifício de um justo, o Deus Pai vai ver isso e vai se alegrar, e ele vai salvar a muitos. Você compreende o que é substituição? Agora, a ressurreição. Segundo aspecto da redenção: ressurreição, a morte espiritual do pecador. Todo homem sem Deus está morto para Deus. Ele está morto, não sente Deus. Imagina um morto. Coloca um morto aqui, ele tomba para frente, ele tomba para trás, ele tomba para a direita, ele tomba para a esquerda, não sabe que caminho seguir. Por isso o bom mestre falou assim: alguém falou: Senhor, deixa que eu enterre meu pai. Jesus carinhosamente disse assim: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele estava dizendo assim: ó, vem comigo, você tem mais alguém da tua família, mas está tudo morto para Deus. Eu quero te fazer você viver. Então deixe os mortos enterrar os seus mortos. Mas aqui não tem morto, porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. E quem está vivo, dá um sinal para ele, porque foi ele que nos ressuscitou da morte espiritual. Eu estou sentindo Deus chegando mais próximo. O decreto nesta noite é doce. A reconciliação é a parte mais linda da história. A reconciliação. Jesus pregado na cruz do Calvário, entre a terra e o céu. Presta atenção, ele não está nem na terra e nem no alto. Ele está sobre a terra e em cima da terra. Ele está numa cruz, ele está suspenso. O que significa a palavra religar? Religião, religar, é só religar. E Deus religou nele, oh glória, todas as coisas. Quem estava desconectado, alienado, quem não conhecia Deus, quem não sabia quem era Deus, quando se encontrou diante da cruz, uma conexão muito forte aconteceu. Ele reconheceu que era pecador, ele pediu perdão, a igreja orou por ele. Eu lembro desse dia, foi uma quinta-feira, eu entrei na igreja pesado, eu não conseguia andar. O irmão Luiz Carlos, presbítero da igreja do tempo do pastor Edivaldo, pegou a mensagem: o cego Bartimeu. Eu falei, a hora que ele levantou a mão, eu falei: quem quer vir? Eu corri. A hora que eu fui lá na frente, eu fechei, não fecho o olho, eu fechei. Eu escutei ele falando uma oração, ó, fala assim: mano, Jesus, eu entrego a minha vida. Eu falei: eu entrego a minha vida. Jesus, perdoa meus pecados. Eu falei: perdoa meus pecados. Quando ele falou assim: escreve meu nome, sumiu da todo mundo, desapareceu. Quando ele falou: escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, parece que a igreja desapareceu. Parece que eu precisava sobre banho. Eu saí dali, eu falei: o que é isso? O que aconteceu? Na igreja católica que eu amo não tinha isso. Eu estou voando, eu estou flutuando. Era o peso do pecado que ele tirou de sobre mim. Mas tem gente hoje que não dá valor a isso. Tem gente que não dá valor a isso. Mas você dá.
Você entende Deus. Você sabe quem é Deus. E o quarto aspecto é a redenção. É a redenção. O que é isso? Eu e você, Paulo disse, eram escravos. Paulo falou: se você for do pecado, é escravo do pecado e da carne. Se você for de Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo e sou prisioneiro do Espírito Santo de Deus. Eu tenho o selo da promessa, eu tenho a promessa e eu sei que o meu redentor. Não, Paulo que falou isso foi Jó. Paulo falou assim: eu sou embaixador em cadeias. Eu estou preso a Cristo. Lá no caminho não, lá no deserto da Arábia, eu falei com ele 3 anos. 3 anos ele me ensinou, ele me deu o evangelho aos gentios. Eu tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E vou falar. Tem muita gente da igreja que não prega. Acha que tem que pregar só aqui dentro. Lá fora tem muita gente. Lembra aquela vez que nós estivemos aqui? Sabe por que Deus é nessa igreja? O pastor Edivaldo chamou todos vocês, parou no sinaleiro, distribuiu folheto, foi para lá, foi para cá. Existe lá no céu um livro chamado O Livro das Obras. Está tudo anotado. Quer ter mais de Deus? Faz mais obra. Quer ter mais de Deus? Faz mais obra. Quer ter mais de Deus? Faz mais obra. Não olha para quem não faz. Não vale a pena. Jesus falou assim: ó, eu sou o alvo. E as minhas obras não foram escritas de forma adequada. Porque se fosse escrito de forma adequada, nem todos os livros do mundo suportariam as obras que o Filho de Deus fez. Aí ele gritou bem alto. Por exemplo, como chama esse irmão por gentileza aqui? Tiago: a minha igreja fará as obras que eu faço e fará maiores do que as minhas. Ele deu essa autoridade para a igreja dele, para a igreja santa dele. Sabe por quê? Você pode dobrar o joelho aqui, se conectar aqui e pedir: Deus, salva lá no Paraná. É a mesma coisa que Jesus falou para o centurião de Cafarnaum: disse uma só palavra, o homem disse, e o meu criado sarará. Já viu, você está olhando aqui, o filho está lá na Bahia e faz campanha. Daqui a pouco ele liga e fala: mãe, apareceu um crente, pregou para mim, estou indo para a igreja, eu estou gostando, eu vou virar um, ele fala transformar, eu vou virar um crente. Por quê? Porque Deus olhou, Deus viu a tua fé, você exerceu autoridade, a palavra falou com você, as obras serão maiores. É por isso que a Santa Ceia, ela tem 4 níveis. Não sei se vai dar para falar muita coisa. O primeiro nível é Carne Diatec, é aliança. Está lá em Marcos 14:22. Jesus falando assim: ó, este é o sangue da nova e eterna aliança. Agora, quem tem uma aliança aqui de casado, tem que ter uma aliança com o eterno. Qual que é a aliança? É quando você faz a Santa Ceia. Ele fala: ó, Carne Diatec.